Nós conversamos a partir de agora com o cientista político, sociólogo, especialista em comportamento eleitoral e marketing político, Antônio Lavareda. Muito obrigada por estar ao vivo com a gente aqui no SBT News. Lavareda, bom falar com o senhor. Prazer, Roberta, estar com vocês. Muito bom falar com o senhor por aqui também. Tirando essa chapa Lula-Alckmin que a gente mostrou, Lavareda, a gente tem as outras todas formadas pelos próprios partidos, né? Primeira vez desde 1989 que só um candidato está fazendo aliança com outro. É uma cena inédita, tem como um dos motivos o deslocamento do eixo de poder de executivo para legislativo, que a gente sempre fala aqui, mas também fortalecimento das emendas, do fundo eleitoral. Qual que é o impacto para as eleições e como é que o senhor está vendo esse movimento? Roberta, você já lembrou que isso repete, de certa forma, com uma única exceção, que é a da coligação em torno do presidente Lula, repete o cenário de 1989, primeira eleição presidencial da nova república, 21 candidaturas puro sangue. Praticamente todos os partidos da época lançaram seus candidatos. A que isso se deve? Também, na matéria, na sua descrição anterior, isso já está razoavelmente explicado. Os partidos fazem esses voos solo em função de dois fatores. E vamos lembrar antes que são os partidos da direita, porque os partidos da esquerda foram hegemonizados, o campo da esquerda foi hegemonizado pelo presidente Lula, então não há outros concorrentes de peso. Há aquelas microsiglas da esquerda que têm candidatos, mas aquelas legendas que têm alguma expressão, PDT, PSB, Rede, etc., elas estão todas coligadas em torno da candidatura do presidente Lula. Então, esse cenário se dá, esse cenário de não coligações, de candidaturas solo, se dá sobretudo no campo da direita. E o que explica, fora o interesse dos partidos em investirem seus recursos na eleição de bancadas, sobretudo a Câmara Federal, fora isso, há um outro fator muito importante, Roberto, que é o fato de que, nesse momento, o candidato Flávio Bolsonaro não parece ter maiores chances de vitória nessa eleição. Ou seja, de abril para cá, no início de abril, o senador Flávio ainda estava à frente de Lula. No final de março, início de abril, ele havia ultrapassado, se mantido em algumas pesquisas, mas todas as pesquisas de abril até agora mostram que o senador Flávio, se a eleição fosse no momento que as pesquisas são realizadas, não teria êxito enfrentando no segundo turno o presidente Lula. Então isso é um desestímulo, constitui um desestímulo para essas legendas que preferiram ficar neutras nessa disputa, liberar seus membros, liberar seus partidários que, dependendo dos estados em que residem, dos estados em que fazem política, vão apoiar uma candidatura ou outra, ou em alguns casos mesmo seguir a linha nacional e permanecerem neutros nessa disputa. Então, se fôssemos destacar um fator que tem uma maior capacidade explicativa desse caminho solitário da maior parte das legendas da direita, eu diria que esse fator é a fragilidade, nesse momento, da candidatura do principal candidato da oposição, o senador Flávio Bolsonaro. Roberta. Falando sobre o cenário eleitoral, Lavareda, nessa semana as pesquisas que a gente trouxe aqui mostraram uma recuperação do candidato Flávio Bolsonaro, principalmente a pesquisa Quest. A gente segue, claro, com um contexto aí, um cenário de muita polarização, mas ficando mais competitivo. Os dois principais candidatos, né, presidente Lula, Flávio Bolsonaro, chegaram a um teto nas pesquisas. Quem tem, na sua visão, mais potencial para conseguir ganhar voto dos eleitores classificados como independentes? Olha só, Roberto, esses eleitores independentes, como nós sabemos, são os eleitores que resolvem, que decidem a sorte da eleição. Isso ocorre no Brasil e ocorre no mundo todo. Estados Unidos, por exemplo, há o campo democrata, o campo republicano, e termina que a eleição ser decidida pelo quantitativo de eleitores independentes, que lá é ainda mais elevado que o nosso. Nas últimas medições do Gallup, Roberto, eram 45% dos eleitores norte-americanos se autoclassificando como independentes. O presidente Lula vinha numa escalada, num roteiro ascensional de abril
até agora nas pesquisas da Quest, que você mencionou há pouco, do ponto de vista de sua aprovação entre os eleitores independentes. Houve uma redução nessa última pesquisa, a desaprovação suplantou o percentual de aprovação e é isso que explica o estreitamento da diferença entre ele e o senador Flávio Bolsonaro. Lembrar que no momento da pesquisa já tinham vindo à tona as notícias sobre novos indiciamentos de Lulinha, o filho do presidente. Provavelmente isso afetou a taxa de aprovação do presidente. Por que é que eu digo provavelmente? Porque a mesma pesquisa trazia lá, entre as muitas dezenas de perguntas, sobre a percepção dos entrevistados acerca do noticiário sobre o governo do presidente Lula. Se as notícias que as pessoas tinham memória, digamos assim, haviam sido mais positivas e mais negativas. E aquele percentual de positividade na percepção do noticiário, Roberta, recuou 7 pontos da penúltima para essa última pesquisa da Quest. Obviamente, essa questão do Lulinha afetou essa percepção. Lembre-se também, destaque-se também que essa pesquisa não captou, ainda não tinha captado, até pela cronologia da sua realização, não captou o fator Marcola, ou seja, o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, que é algo que foi revelado mais recentemente. Então, essa batalha pelos independentes, ela é o cerne da campanha eleitoral. Nós vamos ter, então, quais são os fatores principais, Roberta, que vão afetar a sorte dessa eleição, especificamente 2026, a eleição presidencial? Nós temos, de um lado, a própria campanha, ou seja, a habilidade, a destreza, a maior capacidade de cada campanha de fazer esse esforço de persuasão a favor do seu candidato e, obviamente, de deslegitimar o adversário. De outro lado, nós temos em todas as eleições o fator economia. Então, se houver repique inflacionário, ruim para o governo, se houver mais otimismo, bom para o governo. Nessa última pesquisa, por exemplo, as más notícias sobre a economia continuam, mas registradas na pesquisa, mas uma boa notícia para o governo. A opinião de que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses cresceu significativamente. Isso conta ponto para o governo, ajuda a equilibrar aquela leitura mais amarga sobre o passado recente ou até sobre o presente. E um terceiro campo, Roberto, e esse é muito importante, eu descreveria como uma espécie de triângulo das Bermudas. Você lembra do Triângulo das Bermudas? É aquela área entre Bermudas, ali na América Central, ali nas Antilhas, Bermudas, Porto Rico e Flórida, onde desaparecem aviões e navios. É meio que lenda isso, mas existe. Qual é o Triângulo das Bermudas dessa eleição presidencial, Roberto? Num vértice está o caso Master-Vorcaro, no outro vértice o INSS e tudo que tem a ver, agora atingindo o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, e no outro vértice o fator Trump e a intromissão do presidente norte-americano, intromissão mais ou menos aberta no processo eleitoral brasileiro. Cada um desses vértices, quem tiver mais próximo a ele vai ser prejudicado. Quem estiver mais perto de cada um deles vai sofrer o desgaste e que pode custar caro na corrida eleitoral desse ano, Roberta. Professor, nossa Basília Rodrigues, analista em Brasília, vai fazer mais uma pergunta para o senhor. Chega mais, Basília. Oi, Lavareda, tudo bem? Muito bom dividir a tela com você para falar de eleições, né? Todos os nossos trabalhos aqui do lado da análise e do jornalismo seguem, né? Focam nessa perspectiva do que vai acontecer no Brasil. Eu queria que o senhor tirasse uma dúvida sincera aqui. Tem muito candidato que apresentou opção de vice na chapa e que afirma que o jogo está fechado, mas há integrantes dessas legendas que falam, não, pode mudar até o dia 15. Então a pergunta é, apesar de ultrapassado o
prazo do dia 5 de agosto, quem apresentou as suas opções de vice na chapa presidencial ainda pode mesmo mudar? Ou, uma vez registrado, está feito? Basília, muito bom revê-la e estar com você aqui na tela do SBT News. Veja uma coisa, é possível sim mudar e a história das eleições brasileiras mostra isso. Vou recuar bastante no tempo e lembrar 1994, a primeira eleição de Fernando Henrique. Eu tenho a obrigação de lembrar bem porque eu coordenava as pesquisas e era consultor de estratégia nessa eleição. Então, veja o seguinte, primeiro escolhido para vice foi o Guilherme Palmeira. Lembra que foi o senador, etc., alagoano, Guilherme Palmeira. Houve problema, notícias negativas a respeito do senador alagoano e ele foi substituído. Substituído por quem? Por Marco Maciel, que seria o vice-presidente de Fernando Henrique na eleição de 1994 e na eleição subsequente, em 1998, então, performando no papel de vice durante os 8 anos dos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique. Então, pode ser substituído, sim, a qualquer tempo a figura do candidato à vice-presidência da República, Basília. A gente vai acompanhar aí possíveis movimentações ainda. Lavareda, infelizmente soube que temos que liberar o senhor, tem horário apertado, mas queria te agradecer demais por esse papo sobre cenário eleitoral aqui com a gente no Radar. Obrigada, ótimo trabalho e bom fim de semana para o senhor também. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar com você, Roberta, Basília, e com os espectadores do SBT News. Até uma próxima, Lavareda, bom trabalho, obrigada. Até lá.